boa noite. Sempre mais uma alegria estar novamente aqui para trocar um pouquinho essas informações sobre essa doutrina que tanto nos ensina e que tanto nos guia para um caminho mais seguro, como fala a mensagem de início. É sempre uma oportunidade para a gente que está aqui em cima, porque todas as vezes que a gente vem passar uma mensagem, a gente acaba sendo o que mais precisa ouvir. Normalmente é assim. Então, dentro desse estudo, dentro dessa formulação, nós que estamos tentando passar algo de bom, essa mensagem, sabemos que precisamos muito dela também, e muito mais, às vezes, do que as pessoas que estão ouvindo. Então, essa mensagem que a gente se propõe hoje a falar, dessa evolução consciente do espírito, dessa evolução segura do espírito, e de quanto Jesus pode nos ajudar nessa evolução, e às vezes a gente não busca essa ajuda, faz com que a gente reflita um pouco de quais são os caminhos que nós temos que seguir para que tenhamos menos equívocos, menos entraves nessa evolução. E a gente sempre entende que, como está falando aqui, a gente sempre busca uma felicidade. Todos nós, independente do nível evolutivo, buscamos uma felicidade. Às vezes, a felicidade que nós buscamos não é a verdadeira felicidade. Às vezes, a gente tem um equívoco naquilo que a gente julga que seja a verdadeira felicidade. E muitas vezes o caminho que nós seguimos para buscar essa felicidade também é um caminho equivocado. Mas, independente do caminho que nós estejamos seguindo, e independente do objetivo que a gente chegue, ou que a gente pense em chegar, todos nós pensamos em ser felizes. Então, quando a gente tenta buscar um caminho mais seguro, a gente tem que entender primeiro o nível evolutivo que nós estamos, o nível espiritual em que nós estamos e quanto nós estamos suscetíveis a influências, quanto nós estamos suscetíveis a situações que são colocadas para nós todos os dias. E quais são as nossas tendências espirituais? Quais são os processos de tentações que todos nós sofremos todos os dias, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que fazem com que, mais uma vez, eu caia. Mais uma vez, eu tive um problema. Da onde que estão vindo esses processos de tentações? Como são colocadas as situações à minha frente? E quantos são os espíritos que estão me influenciando? Então, muitas vezes a gente tem a imagem ou a ideia de que tudo que acontece no nosso dia a dia, nós temos um espírito muito bom, nos dando uma intuição daquilo, e também um espírito que não é tão bom assim, ou que não quer tanto o nosso bem, nos mandando alguma mensagem que não seja uma mensagem tão interessante, e que nós acabamos caindo naquela tentação, ou naquele desejo de fazer algo que não seja tão bom assim. Mas não por nossa culpa, por culpa de espíritos que nos intuem de forma errada. Será que é realmente assim que as coisas acontecem? Será que essa influência é tão grande assim? Ou todas as situações que me acontecem por acaso? Mais uma vez algo apareceu à minha frente e por isso eu sofri uma queda. Então, é uma injustiça isso comigo. Se aquilo não tivesse aparecido para mim, eu não teria sofrido aquele problema. Então, tudo que acontece é uma injustiça que vem para mim. Será que também é essa a situação que acontece? Por isso que a gente vai tentar passar um pouquinho do que são as nossas más tendências ainda, do que são os nossos processos de tentações diárias, e entender o porquê que as situações são colocadas à nossa frente, e muitas vezes colocadas à nossa frente sem que a gente entenda o porquê disso. E elas se repetem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente não consegue entender o porquê disso, porque tantas vezes isso se processa, e a gente tem que passar tantas vezes por algum sofrimento. Quando a gente entende tudo isso, talvez elas parem de existir.
Mas para isso a gente precisa entender o mecanismo que se processa para que isso aconteça. Quando a gente tem a imagem dos espíritos puros, que é a nossa meta, é claro, todos nós um dia chegaremos a ser espíritos puros. Ainda temos um caminho muito longo pela frente, mas é claro que todos nós temos esse objetivo. E quando a gente observa algum espírito mais iluminado, nós temos a falsa ideia de que eles foram escolhidos por Deus. Eles foram selecionados por Deus. E isso está errado, porque o espírito puro, ele sofreu todos os processos de tentações como nós estamos sofrendo. O espírito puro passou por muitos tipos de sofrimento até que ele aprendesse a como passar por tudo aquilo, e quando ele não precisou mais, porque ele já tinha todas as virtudes conquistadas, ele se tornou um espírito puro. Então nós estamos num processo como esse. Quando a gente tem o nosso mestre como a imagem, e realmente ele é o nosso guia, Jesus, é claro que há muitos bilhões e bilhões de anos, mas ele passou por todos esses processos também. E isso faz com que a gente tenha pelo menos o coração mais acalentado, que todos nós, mais longe ou um pouco mais perto, vamos chegar a essa evolução espiritual. Entendendo então tudo isso, nós precisamos ter uma ideia muito clara de quanto qual é a possibilidade dos espíritos influenciarem nas nossas decisões diárias. Qual é a influência que nós sofremos realmente desses espíritos todos os dias, principalmente quando nós temos processos de ideias equivocadas, e principalmente quando temos desejos que não seriam os melhores do ponto de vista moral. Seriam, sim, algo que faça com que eu tenha uma evolução ou uma encarnação mais tranquila, sem passar por muitos sofrimentos, mas do ponto de vista moral eu não consigo evoluir. Então, qual é a influência que esses espíritos têm sobre essa minha evolução? Pensando assim, nós temos que entender que, quando nós falamos do corpo físico, nós estamos falando de uma condensação fluídica, que ela não tem muito mérito, e também não tem muita culpa sobre tudo isso. Porque quando nós estamos falando do corpo físico, nós estamos falando de uma tela, como se fosse uma imagem, que reflete com exatidão tudo o que o espírito sofre, tudo que o espírito pensa. Então, o corpo físico, sim, ele é uma condensação fluídica que nos dá uma anuência, que nos dá uma permissão de viver no mundo material. Mas ele não é o culpado, e ele também não tem o mérito das minhas decisões. Por isso nós temos que entender que essa condensação fluídica, que esse corpo físico, é simplesmente um instrumento que está suscetível, sim, ele é vulnerável a sofrer processos de tentações, às vezes, equívocos, às vezes, mas que ele é um instrumento do Espírito, que realmente nós somos. Que ele é um instrumento que reflete tudo desse Espírito que realmente somos. Então, para entender isso, e para conseguir entender um pouco mais desses processos, a gente tem que saber que esse Espírito já passou por inúmeras encarnações. E ele traz tendências dessas encarnações. Ele traz muitas tendências dessas encarnações. Das 10, 50, 100 encarnações. E tendências que temos cristalizadas em nosso espírito. E isso faz com que aquela tela, que é o corpo físico, venha a refletir com exatidão tudo que esse espírito esteja vibrando. Não há nada de diferente, não tem como mudar.
E também entender que nós, todos nós, somos viajantes, que fizemos uso nessa encarnação de um corpo físico, mas que estamos muito vulneráveis a um chamado. E esse chamado não tem uma data certa determinada por nós. Pode ser agora, pode ser daqui um dia, pode ser daqui 10. O espírito pode ficar nessa encarnação 5, 10, 15, 20, 50, 80 anos, mas no momento em que apraz, a gente é chamado de volta para a nossa casa. Então, nós temos uma vulnerabilidade e nós não temos o controle sobre essa situação. Às vezes, nós aceleramos esse processo, com mais um equívoco, talvez. Mas, na maioria das vezes, nós temos uma data certa de volta. E entendemos que somos, sim, falíveis, que não somos perfeitos, que temos uma perfeição relativa e que todos nós podemos, a qualquer momento, a qualquer segundo, ser chamado à volta ao mundo espiritual. Ou, a qualquer segundo, voltar para casa. Como daqui a pouco todos nós vamos regressar ao nosso lar, que nós achamos que é a verdadeira casa, mas que não é. Então, a qualquer segundo, ou a qualquer dia, ou a qualquer minuto, um de nós pode ser chamado a regressar à verdadeira casa, que é a casa espiritual. Como não temos nessa fumaça que fica o nosso espírito, como algo que não conseguimos enxergar, essa visão da nossa verdadeira casa, não temos ainda a vontade de estar lá, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Mas essa realmente é a nossa verdadeira casa. Mas também temos algo que deixa a gente mais saciado e mais tranquilo. Saber que mesmo sofrendo muitos processos de tentações, mesmo tendo muitos equívocos, e mesmo tendo muitas coisas a acertar, e sofrendo esses equívocos, o nosso Pai, que tanto nos ama, que tanto nos ajuda e que tanto nos quer bem, Ele não está nos julgando. E todos os dias nós temos a oportunidade de recomeço, independente do processo ou do equívoco que a gente tenha feito a nós mesmos ou aos nossos irmãos. Então, esse julgamento, muitas vezes, ele é feito por nós mesmos, pela nossa consciência. Ou nós julgamos outras pessoas, mas Deus nunca nos julga. E Deus sempre nos ama. Todos os dias nós somos convidados, então, a uma nova alvorada, a uma nova tentativa, a um novo recomeço, para que agora tudo venha a dar certo. E isso é importante. Pensando nessa evolução e que somos espíritos falíveis e que temos possibilidades de errar, quando estamos encarnados, nós temos duas situações. Nós não lembramos muito de tudo aquilo que viemos para cumprir. Nós não lembramos das encarnações passadas. Não lembramos dos nossos equívocos e também das nossas virtudes adquiridas. E isso leva a gente a duas situações muito importantes. Uma é que Deus foi muito, muito, muito sábio, a ponto de nos dar o dom do esquecimento. Porque se nós lembrássemos de tudo, de todos os processos e todos os equívocos que nós cometemos em outras encarnações, e de todas as atrocidades que cometemos também em outras encarnações, porque estamos num processo evolutivo, quer dizer que em todas as encarnações passadas ainda éramos piores do que somos agora. Possivelmente nós entraríamos em pânico, nós não aguentaríamos. Então, esse dom do esquecimento foi providencial, para que nós tivéssemos uma oportunidade de evolução. Senão nós teríamos um processo de punição diário, nós não íamos nos perdoar. E a outra situação que essa encarnação faz é que, dentro desse esquecimento, eu também não tenho a certeza, ou eu tenho apenas algumas intuições das minhas virtudes adquiridas e das minhas qualidades adquiridas. O que faz com que
nesse processo eu preciso da minha intuição e também preciso saber quais são os processos que os passos que eu preciso seguir. Se eu tivesse a verdadeira certeza de tudo que eu já aprendi em outras encarnações, eu não teria nenhum mérito nessa quando eu fizesse algo correto. Então, isso são pequenas coisas que vêm como intuições em determinados momentos e que às vezes eu aproveito essa intuição, às vezes não. Mas isso também faz parte dessa evolução. Eu preciso ter o mérito, senão não teria o mérito nenhum das situações que eu passo. Isso faz com que, no mínimo, eu tenha que ter um cuidado, porque todos nós que estamos aqui, quando estávamos no mundo espiritual, nós fizemos um projeto, nós fizemos como se fosse uma receita de tudo que a gente gostaria de fazer nessa encarnação. Essa é a minha receita. Isso é tudo o que eu quero para essa encarnação. Um projeto para que eu consiga ter uma evolução e eu quero cumprir tudo isso. Mas, chegando aqui, eu esqueço de tudo isso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque dentro desse projeto, muitas vezes, nós regressamos ao nosso lar, à nossa casa espiritual, e temos um choque. Porque a grande maioria das coisas que nós tínhamos programado para a evolução, a gente não consegue fazer. E aí a gente tem uma tristeza imensa, porque não vai ter ninguém me julgando. Mas a minha consciência vai me julgar e vai falar, por que que mais uma vez eu falhei? Por que que mais uma vez eu não consegui? Por que que mais uma vez eu perdi a minha encarnação e não fiz o meu processo, evolutivo e não cumpri tudo aquilo a que eu me determinei, a que eu pensava em fazer? E aí eu tenho que voltar novamente, passar por muitas situações que eu não gostaria para conseguir cumprir o projeto espiritual que foi determinado por mim mesmo e espíritos amigos que participaram desse projeto que eu teria que cumprir na encarnação. Isso faz com que, no mínimo, nós tenhamos que ter um estado de vigilância constante. Um estado de vigilância que me faça ficar muito atento. Mas isso não é pensando a longo prazo. Esse processo de atenção é um processo que tem que ser a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Porque cada pequena situação e cada pequeno gesto que eu tomo pode ser algo que vai fazer com que eu consiga cumprir esse projeto evolutivo ou não, a ponto de, às vezes, uma situação fazer com que eu caia e eu não consiga cumprir o meu projeto reencarnatório. Então, isso faz com que nós tenhamos que ter muito cuidado nos pensamentos, muito cuidado nas atitudes, muito cuidado com aquilo que eu estou vibrando, porque isso é energia. Isso é uma energia que faz com que eu mova tudo para um lado positivo ou que eu faça o contrário. Então, será que todos nós sofremos processos de tentações? E como eu falei no começo, essas tentações aparecem para nós todos os dias. E por que elas aparecem? Muitas vezes nós nos perguntamos isso, por que que isso aconteceu de novo comigo? Mas por que que isso aconteceu agora de novo comigo? E quais são as nossas virtudes não adquiridas? Vale a pena a gente pensar que todos nós, no nível evolutivo que nós estamos, temos muito pouco de alguma virtude adquirida completa, em sua totalidade. Todos nós temos pequenos relances de virtudes que vêm para nós às vezes, mas não sofremos não temos ainda essa virtude totalmente adquirida. Só que é importante que nós tenhamos consciência disso, porque muitas vezes, se a gente diz que já tem uma virtude totalmente adquirida, possivelmente nós já caímos em um processo de tentação que nem ao menos reconhecemos que nós temos um equívoco para ser corrigido. E uma virtude realmente adquirida como o perdão,
na sua totalidade, é muito complexo e envolve muita coisa. Isso quer dizer que dificilmente 100% nós tenhamos uma virtude totalmente adquirida. Então, como que esses processos de tentações chegam até nós? Eu não sei se todo mundo aqui percebe, mas todas as vezes que nós tentamos fazer uma modificação em certas tendências ou ideias ou algo que nós vivemos sempre, nós temos uma dificuldade extrema. Só que muitas vezes a gente sabe disso, mas não sabe por que isso acontece. Normalmente isso acontece porque nós temos sim virtudes não adquiridas. E que todas as vezes que eu tento modificá-las, eu sofro um processo de inércia. Por que isso? Porque às vezes eu venho de 5, 10, 15, 20 encarnações com essa tendência, ou com essa má tendência. E todas as vezes que eu tento fazer um processo de modificação, eu tenho um baque. E eu tenho uma dificuldade extrema. E isso faz com que, às vezes, eu não queira fazer essa modificação. Porque é mais fácil ficar parado. Porque é mais fácil eu não me movimentar. E isso faz com que, às vezes, eu passe mais uma encarnação do mesmo jeito. Então, todas as vezes que a gente tentar, e a gente tem que tentar, fazer processos de modificações nesse nosso espírito, no espírito que somos, para conseguir uma virtude nova, ou para ganhar um pouco mais dessa virtude, nós não podemos ficar envolvidos nessa inércia. E temos que entender que nós vamos passar por dificuldades, sim. Todos nós vamos passar por isso. Então, todas as vezes nós temos que ter força moral para isso, que nem sempre é agradável. Mas todas as vezes que a gente desperta para as realidades eternas e não para as realidades da encarnação, nós temos aí sim força moral para fazer uma modificação em uma má tendência que eu estou passando. E isso é extremamente importante, porque isso faz parte dessa evolução espiritual que eu preciso e que eu necessito para que quando eu volte para a minha casa espiritual eu possa falar algo de novo e algo de bom, sim, eu adquiri. Então, pensando nisso, nós temos que entender que funciona um pouco diferente nas verdades eternas. Eu não tenho como fazer barganha de aquisições espirituais. Eu sou o que eu sou. E nisso, eu sofro muitos processos de tentações. Por quê? Como que a gente vai entender isso? E uma outra realidade. Todos nós somos um infinito de realidades. Quem realmente nós somos? Será que todas as vezes a gente para se perguntar quem realmente eu sou? Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo o Rodrigo, que tem tantos anos, que tem tal profissão, que faz tal coisa, que tem filhos, esposa. Mas será que eu sou isso mesmo? Ou eu sou uma multidão que já passou por muitas e muitas encarnações e em cada uma eu era uma coisa diferente? Então, quem realmente eu sou? O que é o meu espírito realmente? Quem ele realmente vibra? Qual a cor que ele tem? Qual a luz que ele emite? O que ele está pronto a mostrar? Que não é isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma máscara. Mas o que realmente o meu espírito está vibrando e o que ele mostra. E quantas e quantas e quantas encarnações eu não tive e que fazem parte desse eu que eu sou. Então, o livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz vem dizer para nós o seguinte: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores de bênçãos. E daí ele conclui assim, cada prece, e aqui não é uma oração, cada prece é cada pensamento
tanto quanto cada emissão de força se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados de inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. O que isso quer dizer? Todas as vezes que eu vibro algo, eu atraio alguma coisa. Então, todas as situações que são colocadas à minha frente não são colocadas por acaso. Não são situações que foram colocadas sem necessidade. E elas só foram colocadas porque eu vibro isso. Nada é injustiça. Portanto, todas as vezes que algo se repete muitas e muitas e muitas vezes, e eu não aprendo a lição e continuo vibrando aquilo, eu vou atrair irmãos capazes de colocar situações à minha frente que tentem fazer com que eu tenha alguma modificação. Então, nós temos que ter uma observação de quais são os nossos vícios, aquilo que passa do ponto. E quais são os nossos desejos, ou componentes, às vezes, com certo grau de perversidade em alguns espíritos. Porque todos os componentes que são colocados à minha frente foram vibrações espirituais que eu emiti. E nunca foram colocadas por coincidência aonde eu estava passando. E nunca foi por uma injustiça divina também que foi colocada. Tudo é muito correto, tudo é muito certo, tudo é muito exato. E a minha vibração determina tudo isso. Então, como se fossem estações receptoras, a minha vibração é capaz de atrair 1, 2, 3, 4 irmãos espíritos, situações que eu estou vibrando e que são capazes de sintonizar com a minha vibração. Então, eu reconheço quais são realmente os meus vícios. Eu faço uma autoanálise todos os dias para saber quais são as minhas más tendências, para saber quais são esses meus processos de tentações, porque muitas vezes a gente tem a visão que as coisas acontecem fora e depois passam para dentro. E é o contrário. Elas acontecem aqui dentro e depois são exteriorizadas e emitem raios que vão trazer coisas boas ou coisas ruins para nós. Pensando assim, como realmente nós podemos dizer que nós vamos nos tornar felizes? Qual é a receita para a gente ser feliz, então, nessa felicidade relativa que Jesus fala que nós temos que ter? A única receita é a gente entender que nós, todos nós, independente do que esteja passando, temos em nós o DNA de Deus. Todos nós temos Deus vibrando em nós, vibrando conosco, para nos ajudar todos os dias. E só no momento em que a gente entender que somos inteiramente amados por Deus e conseguir amar, a gente vai conseguir ser feliz. Porque a gente vai começar a ser nutrido de algo que a gente dá. É a única forma de a gente ser saciado de algo que você está dando. É a única forma de você dar amor e estar recebendo ele. Você se nutre de algo que você está dando. E isso é a única forma. Não tem outra possibilidade, não há outra condição. Portanto, todos os dias nós somos convocados à mudança. Mas temos que ficar atentos para essa inércia, para que nós não venhamos a passar por mais um estado de inércia. Nem sempre o que é agradável aos olhos é o necessário para o espírito. Então, às vezes, não é para ser bom, não é para ser agradável, é para ser bom. E o bom nem sempre é agradável. Então, às vezes, precisamos de algo que não seja agradável aos olhos, mas é bom. Vai fazer com que eu cresça espiritualmente. Essa é a fórmula. É fácil? Não, mas essa é a fórmula. Então, como que nós podemos preencher esses nossos vazios existenciais? E aonde que mora essa resposta e aonde eu encontro Deus?
Eu busco, mas eu não encontro Deus. Aonde Ele está então? Que eu quero todo esse amor, aonde está tudo isso? E Ele vem nos dizer lá, no livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na consciência. Está aqui dentro. Nós temos o DNA de Deus. Mas se está aqui, por que se permite que ela seja escrita? Porque nós esquecemos e nós menosprezamos. Está escrito? Então, se está na consciência, para que escrever? Porque nós esquecemos e nós menosprezamos essa lei. Nós esquecemos que Deus está em nós e que Deus está agindo em nós todos os dias, segundo por segundo. E nenhum é mais amado, nenhum é o escolhido, todos somos amados igualmente. Então, eu peguei alguns trechos desse livro, Ação e Reação, que eu acho bem interessante dentro desse assunto que a gente tenta abordar em relação às tentações que nós sofremos. E eu vou ler só alguns pequenos trechos para não atrasar muito, e ele vem dizer assim: a prisão redentora da carne, que é o processo que a gente vive encarnado, acena-nos ao regresso. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios para guiar-nos à perfeição, cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento a nós mesmos. Todas as vezes que nós tentamos bloquear algo que nós precisamos passar, estamos bloqueando a lei e não conseguimos evoluir. E aí ele continua falando assim: no plano físico, que é o que nós estamos agora, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade, escolhidos por Deus, por haverem abraçado atitudes de superfície em templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a que nos achamos indissoluvelmente ligados às próprias obras. Todos nós estamos ligados às nossas obras dessa encarnação ou obras que foram feitas a outras encarnações. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente. As outras encarnações falam em nós com gritos muito fortes, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí, os desajustes e as enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Aí, continuando, nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Nada se apaga. É uma plantação que não se apaga. Tudo está escrito nesse livro da vida. Laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão aprisionam-nos. Ainda há companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e contingentes que os nossos. Então, essa vigilância tem que ser muito maior. Porque se nós temos a consciência de tudo isso nessa encarnação, se nós temos essa vigilância diária, que nessa encarnação a gente tenha as atitudes corretas, para que não tenhamos mais processos de escravidão dessa encarnação, pelo menos. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. A luz é de cada um. A cor da luz é de cada um. O quanto ela ilumina, cada um tem a sua. E não tem barganha. Ninguém pode emprestar um pouquinho para ninguém. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações, no triunfo sobre nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender as mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Em cada um de nós, os espíritos endividados, em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar.
em um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. A gente tem que ter uma vibração positiva para que esse inferno não se apresente. E que nós tenhamos essa réstia de céu todos os dias. Então, qual que é esse processo de autoconfrontação? E de conhecer-se e de identificar-se? Esse é o maior projeto para a humanidade. Não existe projeto maior do que esse projeto, do meu autoconhecimento. E quando eu tiver o meu autoconhecimento, eu fazer uma confrontação. Porque quando eu reconheço que eu estou doente, eu tomo remédio. Mas se eu não reconheço que eu tenho uma doença, eu não procuro o remédio. Então eu preciso me autoconhecer, para eu saber que se eu preciso de alguma medicação, e aí eu vou em busca da medicação. Isso só vai acontecer quando eu conseguir identificar todo o processo de evolução espiritual que eu tenho. Nesse mesmo livro, ele vem nos dizer que todos nós, além dos desejos diários, normais, que a carne apresenta, todos nós temos um processo maior, um processo que veio reencarnatório, que é algo que nos move, é um projeto, ele é o maior. E todos nós teríamos que ter a capacidade de conseguir identificar qual é o maior projeto que nós temos para a nossa encarnação. É um só. Então, quando a gente conseguir identificar qual é esse projeto que é grandioso dentro da nossa limitação, nós vamos conseguir sim ter esse processo de evolução espiritual. Então, a autoconfrontação e identificar isso é o mais importante. Pensando em tudo isso, que todas as más tendências e as tentações que eu tenho são colocadas na minha frente por mim mesmo, isso leva a gente a ter uma outra ideia, que todas as vezes que algo acontece e eu não gostei, e essas situações foram colocadas por irmãos, e que a gente julga que nos fizeram um mal, nós temos que pensar diferente, porque foram processos que eu vibrei e pedi, porque faziam parte da minha evolução espiritual. Então, como Jesus vem ensinar a gente a não criar uma mágoa, um rancor e uma doença espiritual ou física em relação a esse processo, ele vem nos ensinar a caridade. Mas essa não é a caridade de dar coisas, material. A caridade como Jesus nos ensinava, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e o perdão das ofensas. E esse terceiro é a chave de tudo, que é o perdão das ofensas. Então, como nós sofremos processos de adoecimentos? Todas as vezes, se a gente chegar a observar com muita exatidão tudo isso, a gente vai ver que todos os nossos processos de adoecimento estão nas relações humanas. Então, quando eu entro em depressão, quando eu tenho ódio, quando eu tenho carência, quando eu tenho rancor, tudo isso vem das relações humanas, dos espíritos que são colocados à minha frente. Mas isso faz parte dessa evolução, porque senão Deus não colocaria nós frente a outros irmãos. A gente estaria sozinho em algum lugar. Portanto, todas as vezes que eu sofrer algum processo que faça com que eu tenha rancor, ódio, que faça com que eu entre em um processo depressivo, eu tenho que lembrar disso, que eu tenho que fazer, primeiro, a benevolência, eu tenho que ser bom porque ninguém resiste à bondade, eu tenho que ser indulgente porque eu tenho que entender a limitação da pessoa que está ao meu lado, que está no nível evolutivo, que ela pode estar e não outro. Ela não consegue estar em outro, principalmente quando ela sofre um processo de doença espiritual. E o principal, o perdão das ofensas. Todas as vezes que eu perdoo, não é um presente que eu dou a alguém, mas é um presente que eu dou a mim, porque eu não estou jogando dardos espirituais que vão fazer com que eu sofra processos degenerativos, seja do corpo físico ou que eu adoeça o meu espírito. Então, o perdão é para mim, não é para as outras pessoas. E entender que nós olhamos as pessoas do jeito que a gente quer. Se a gente quiser olhar para qualquer coisa e achar pontos negativos, nós vamos achar.
Se a gente quiser olhar para qualquer coisa e achar pontos positivos, nós vamos achar. Então eu posso olhar para qualquer pessoa e ver coisas boas nela. Depende do que eu quiser ver naquela pessoa. Entender que o processo de perdão é tão importante porque muitas vezes eu fico pensando em quem eu vou ter que perdoar, mas dificilmente eu penso em quem são as pessoas que precisam me perdoar. Esse caminho inverso às vezes a gente não faz. E às vezes a gente é um entrave para muitas pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente magoa muito. E as pessoas estão do nosso lado porque nos amam muito. Porque são capazes de nos perdoar todos os dias. Que cometemos erros também. Então entender que conviver é magoar-se simultaneamente. E essas situações às vezes são situações que eu puxei, que eu precisava. Entender que, por isso, eu não preciso sofrer. E que Jesus veio e ensinou o quê? O perdão. E o auto-perdão. Que quando eu tenho algo equivocado que eu faço, eu preciso me perdoar também. Isso faz parte. Então, a função de perdoar, qual é? Eu preciso perdoar. Para que eu tenha o meu espírito sadio. E eu preciso perdoar, porque eu também preciso do perdão. Essa é a chave de tudo. Tudo passa por aqui. Entender que esse evangelho, essa boa notícia, que é o significado do evangelho, vem nos dizer o quê? Que nós nunca vamos morrer. Não tem morte. A gente devia fazer com que essa palavra saísse do dicionário. Não existe morte, existe uma passagem, existe uma volta. Eu volto para minha casa, da onde eu gosto muito. Eu volto no momento certo. Aqui eu estou acampando. Nós nunca vamos morrer. Nós somos filhos de Deus. Todos nós somos amados incondicionalmente, independente dos equívocos, somos amados igualmente por esse Deus que tão perfeito é. E ama a todos igualmente, a qualquer hora e a qualquer momento. Nós temos Deus dentro de nós, agindo em nós e também agindo conosco. E Deus é puro amor. Entendendo isso, que eu preciso amar, e que eu só consigo amar realmente se eu entender que eu tenho que ter Deus dentro de mim, e que uma das chaves para que eu ame é o perdão, talvez a nossa encarnação seja um pouco mais sadia, talvez a nossa encarnação seja um pouco mais leve, e a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente planejou, ou grande parte que a gente planejou com os nossos benfeitores espirituais e com nossos, talvez, familiares, nossa constelação espiritual, que aqui nós temos como família, mas que no processo de planejamento espiritual estava conosco. Isso vai ser melhor, isso vai ser algo que vai fazer com que a gente não venha se frustrar quando a gente volte para a nossa casa. Pensando assim, vamos todos os dias tentar fazer esse exercício. Todos os dias tentar fazer algo de bom para nós. Quando a gente se amar, e quando a gente conseguir amar um pouquinho o próximo, a gente vai conseguir sim ter a chave dessa evolução consciente do Espírito que Jesus tenta nos mostrar todo dia, porque Ele sim é o caminho seguro para isso. Que a gente tenha uma semana abençoada, que os nossos espíritos, os nossos anjos de guarda estejam conosco, nos intuindo, nos ajudando da melhor forma possível e que tenhamos um regresso em segurança para nossos lares. Obrigado.